Mas sendo que essa também é uma porta de entrada, né. Não sei vocês, mas eu já senti várias vezes, assim, principalmente antes, né, antes quando eu principalmente quando eu estava ruim, assim, ficava ruim de depressão e tudo mais, a insatisfação era algo muito presente, assim. Então é legal também prestar atenção nisso, né, porque às vezes a gente acha que é só quando vem algo exacerbado, mas não, né. Sim, e esse quadro, vamos dizer assim, que tu acabou de relatar, ele está dentro da obsessão sutil, né, porque a obsessão sutil é isso, e começa dessa forma, e a gente não percebe, porque o nome já diz, ela é sutil, e a gente acaba vivendo uma vida insatisfeita e não se atém para o que está por trás daquilo ali, e acaba até aceitando com normalidade a irritabilidade, a insatisfação, o descontentamento, e assim vai, né? E aí, cada vez mais baixando a vibração, dando campo para que isso cresça, e o pior de tudo, e aí a gente ainda adoecendo o corpo físico, né? Porque é um conjunto, a coisa vai crescendo a tal ponto que acaba chegando na doença, né? Mas, Cris, mas a insatisfação também não é um modo de poder ir procurar coisas diferentes, sabedorias diferentes, para sair daquilo ali que você está. Por um lado, também não é positivo para poder sair É, daquele sim, pequeno, daquela pequenez que você sim, vive. eu entendo, mas não é dessa Porque satisfação que a a Tati está insatisfação falando, né? Não é dessa insatisfação que a Tati está falando, eu acredito, né, Tati? Está falando da insatisfação de vida, de não estar é, bem, não da insatisfação de querer mais, de conhecer mais, de estar, de não estar porque às vezes você está insatisfeita com aquilo que você tem, mas de repente é um motor que te estimula a sair daquela satisfação de procurar qualquer coisa a mais, e você sai fora daquela insatisfação que você tá naquele modo de sofrimento que você está ali. Sim, não, claro, porque tudo isso aqui, na verdade, são situações que a gente precisa, antes de deixar que se instale, mas que se instale é preciso que a gente saia, né? Porque se eu começo a ter pavor, se eu fico insatisfeita, se eu crio manias, se eu tenho depressão e tudo mais, não é um estado natural do ser humano, ou seja, a gente foi feito para felicidade. Isso tudo aqui é o oposto da felicidade. Então, realmente, a gente não pode estar insatisfeito com uma situação dessa, né? Mas o que a Tati quer dizer, o que ela quis dizer nessa fala, é que a gente precisa estar atento às coisas simples, como a insatisfação, que não é uma coisa natural, que muitas vezes pode fazer parte dessa situação, que é o quê? Que é a inspiração perniciosa que acontece, né? Que é esse plug, que é essa tomada que a gente deixa ali disponível para que os obsessores venham e instalem a sua tomada. Acho que é isso, né, Tati? Eu já respondi, desculpa por ti. Acho que é isso, Tinelli. Vamos em frente, então. E aí ele fala, né, que o modelo de terapia holística para a saúde encontra-se muito bem delineado na codificação espírita. Então, ou seja, nós não estamos aqui falando de nada do que a gente já ouviu falar, que está dentro da codificação espírita, especialmente pela abrangência que essa faculta ao homem, que é um ser integral, importante em todos os aspectos que o constituem, em particular quando o analisa reencarnado. Por que quando ele o analisa reencarnado? Porque, além de tudo, existe o corpo físico. Então, a gente precisa olhar esse ser de forma integral. Espírito, matéria e, né, essa situação como um todo, e não como um corpo isolado de todo o resto da mente e do espírito. Então, essa tríade precisa ser olhada, né, com muita atenção sempre. E a gente se olhar com muita atenção, né? Ô, Cris, Oi, Jorge. podemos voltar lá? Por que você está com tanta pressa hoje assim? Tem Não é que eu compromisso? tô, não é que eu tô com Ah, tanta sim. pressa, é que eu quero que a Tati comece hoje. Acho que é isso. Mas não tô com pressa, não tenho compromisso. É o Você não está com pressa, meu mas quer chazinho é acabar o meu logo para compromisso. ela começar. É isso? Acho que talvez seja. Eu estou com pressa não, mas tomara que acabe logo para ela poder assumir, né? Fala, O Jorge. Cris, essa insatisfação que a Tati falou,
e todas as outras coisas, elas estão muito ligadas ao próprio processo obsessivo, né? Sim. Precisa entender que a obsessão tira da gente as potências, como vontade, como inércia, ou como determinação, consciência, você está ausente, como pensamentos superiores, como liberdade. Então, você fica ocioso, preguiçoso, indolente. E aí Opa, Jorge, sumiu. caiu. Nossa, a internet essa os semana. aspectos do ego, né? Tu deu uma caidinha, Jorge, dá uma repetida aí na última frase. Essa insatisfação, está escutando agora? Uhum. Ela está muito ligada às coisas materiais, a não conquistar aquilo que você quer. Caiu. Esse centro que Ô, Jorge, estás caindo. Tá que nem eu ontem. Oi. Oi, agora sim. Tá. Então, essa insatisfação está ligada muito com a carência que a gente tem também, de não ter conquistado, de estar em uma situação ruim, tanto financeira como de relacionamento, etc, etc. Tudo isso baixa a nossa vibração. Quando você baixa a vibração, você se relaciona com esse nível de coisa. O que a Tinelli, eu acho que ela estava querendo fazer, porque tem uma diferença entre insatisfação e insaciabilidade, né? Isso. Insaciabilidade é o desejo de você sempre ser feliz, de buscar o melhor para ser feliz. Insatisfação, o nome já diz, você nunca está satisfeito com nada, porque a busca ela está direcionada para o lugar errado. O que eu queria levantar para todo mundo aí, porque isso precisa ser uma sala de bate-papo, é por que a gente deixa se levar, por que a gente tem essa obsessão, como resolver essa questão dessa obsessão. Então, essas coisas são muito difíceis de entrar na nossa mente, porque a gente vive nossas preocupações do dia a dia, a gente não tem isso como prioridade. Então, acho que seria bom, Cris, a gente pegar essa oportunidade e conversar mais sobre isso. Por exemplo, por que essas coisas acontecem? Você explicou, eu tenho uma culpa. Uma culpa gera uma matriz perispiritual. E daí em diante, eu recebo uma indução porque um circuito elétrico se fecha, precisa entender isso. O pensamento é elétrico, se fecha um circuito, ou seja, o espírito me manda um pensamento, eu aceito esse pensamento, e logo depois eu recebo as induções, a repetição desse pensamento junto com os fluidos. Aí cai a minha vibração, já tinha caído quando eu aceitei. E aí eu vibro numa onda, numa frequência muito baixa. Essa onda, ela representa a qualidade do meu pensamento. Ela está vibrando numa frequência de acordo com a qualidade do meu pensamento. Então, onde eu quero chegar? Como sair disso? Todo mundo precisa saber. Como vocês vão sair disso? Como eliminar a culpa e a matriz perispiritual? Como resolver essa questão do obsessor? Como não receber essa indução, essa como é que se diz? O primeiro movimento que ele vem, que é a sugestão. Tudo isso aí todo mundo precisa saber. Como eu elevo essa vibração a partir do momento que eu perceba que eu estou lá? Se perceber. Se perceber. Então, são questões que todo mundo precisa saber, vocês precisam estudar isso. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, se alguém tiver uma resposta produtiva, eu espero que todos tenham, e que todos fiquem contra a crise e não deixem ela terminar tão rápido, tá bom? Tá bom, né? Já depois dessa eu já vou ficar de novo Massa, calminha. gente, eu vou sério. falar
Oi, desculpa. Pode falar. Eu vou... Foi engraçado, Jorge, agora. Eu vou falar o que eu faria, tipo, a teoria, né? Que às vezes na prática, às vezes acontece, às vezes não. Primeira coisa que eu deveria lembrar era de não fazer o que o meu pensamento está mandando, não executar o pensamento. Segundo, acho que respirar e tentar se acalmar e procurar não perceber e não entrar, deixar acalmar, deixar passar aquilo ali, sem agir, digamos assim, sem ir para uma ação de fato. Para poder, de repente, quebrar esse circuito, digamos assim, né? Eu não sei, tá certo? Tati, ela tá certa? Boa noite, Tati, tudo bem? Boa Helena, noite, aniversário amigo. hoje, hein? No final nós vamos cantar um feliz aniversário para ela. A Helena! Ela tá Que escondidinha legal! ali. Pois é, não vi ela aqui. Ah, tá lá, tá. Agora eu vi, tá com a câmera Ela ficou desligada. bem escondidinha, Tô vendo a Helena, ela anda meio escondida. Será que é só para mim? Não. É porque também não estou participando na de terça, mas eu acho que daqui a pouco já vou conseguir participar também. A Helena, só para te falar, a Helena está ainda em recuperação. Recuperação, Helena? Como assim? Não estou sabendo. Recuperação justamente desse assunto que está sendo falado. Eu fechei um circuito, até hoje não sei como que isso aconteceu e foi bem punk. Muito sutil a coisa, é muito sutil. Né? E eu fiz eu agredi o meu neto, que é uma pessoa que eu mais amo nesse mundo, até comentei com a Cris, agredi assim verbalmente, claro, mas umas palavras horrorosas. E assim, ó, não sei se vocês vão acreditar no que eu estou dizendo, mas assim, ó, eu assisti aquilo sabendo que não era eu, mas não tinha controle nenhum. Não conseguia parar. Foi uma coisa surreal, que me deixou bastante assustada e me fez perceber que eu estou muito, muito vulnerável. E repito, assim, não sei como isso começou. Não sei. Não consegui perceber isso ainda. Então, eu ando pisando em ovos, lendo bastante, assistindo muitos vídeos, e para me preparar mais, né? Para me defender dessas situações, porque realmente foi punk. Por isso que eu estou quietinha. Mas olha que legal, né? Houve toda uma preparação para que tu pudesse perceber isso, né? Porque acredito eu que a Helena de 3 anos atrás, vamos lá, não perceberia que isso estaria acontecendo, não perceberia que isso fosse um circuito, né? Digamos assim. Então, a Helena, de 3 anos atrás, poderia ter complicado ainda mais essa situação, dado mais energia para que esse circuito se mantivesse ali, né? E a Helena de hoje, ela já tem a informação, então ela já consegue parar e visualizar que existe isso, né? Ela consegue observar, por mais que todos essas sugestões, esse soprinho ali no ouvido aconteçam todos os dias, e não acontece só contigo, acontece comigo, acontece com todo mundo aqui, menos com o Jorge. E então eles acontecem com a gente, mas o que eu quero te dizer é que mesmo com a informação, a gente acha que a gente vai aplicar isso na experiência da maneira que a nossa mente acha que é. Então, a gente cria um cenário ali, quando vier eu vou saber o que é, porque eu estou estudando, eu tenho a informação, né? Mas não acontece, porque a gente ainda está na mente, né? Está idealizando tudo isso com a mente. A gente, aliás, está só na mente, né? E o que é verdadeiro não consegue sair para perceber isso. Então, eu só vejo, claro, a gente sofre com isso, mas todas as vezes, eu vou dizer que todas as vezes que eu sofri, eu tive percepções muito legais e a melhora foi muito boa depois, sabe? A recompensa, digamos assim, foi muito boa. Então, que bom que tu tem a informação e que agora tu consegue perceber, né, Helena?
consegue ver, e daqui para frente as informações que tu tem, elas vão se encaixar de maneiras diferentes. Até porque, e isso é maravilhoso, isso eu vou falar até na próxima aula, mas já dando um spoiler, porque a gente quer resolver as situações sempre da mesma maneira, né? Então, eu tenho um problema, pronto, aprendi a resolver. A gente não se coloca diante dessas situações sempre como se elas fossem novas, como se a gente nunca tivesse passado por isso. Então, a gente vai acumulando essa bagagem. É justamente que esses atritos, eles acontecem, para isso que esses atritos acontecem, para que a gente possa expandir um pouquinho mais a nossa percepção e nem sei se existe essa palavra para descondicionar um pouquinho mais a nossa mente. Eu acho que é isso, né, Jorge? É isso. Tem um fenômeno, Helena, que, bom, tem duas coisas que eu gostaria de falar para você, já acrescendo ao que a Tati já colocou. Primeiro, assim, nós estamos aqui falando da questão, não da pessoa, né? Quem é negador, e todo mundo lembra que a Helena, ela sempre negava, né? Como eu, e a força que a vida vai usar para que aquela informação chegue, né, essa intensidade da força vai ser igual ao tamanho da sua resistência. Não sei se eu estou me fazendo entender. Então, para que essa informação chegasse até você e fizesse sentido, precisou que tudo acontecesse exatamente como aconteceu, na intensidade que aconteceu com a pessoa que você amava muito, para que você despertasse. Isso por si só, já é maravilhoso. Eu só vi notícia boa, né? A segunda questão é que tem várias circunstâncias que nós vamos conversar no curso, né? E isso que a Helena teve não foi uma sugestão, como nós estávamos falando ali. Você recebe uma sugestão, uma indução, tal, fecha um circuito. O da Helena é o que eles chamam de um simulacro, né? O que é um simulacro? É um espírito que se acopla ao nosso perispírito, a gente faz exatamente o que ele manda, e aí ela disse, e é interessante isso, Tati, Cris e amigos, é que eu demorei para entender, porque ele diz que o simulacro ele é consciente e inconsciente. Aí eu falei assim, como isso é possível? Então a Helena agora deu um exemplo bem bom. Ela estava consciente do que estava acontecendo, mas ela estava inconsciente que era um espírito, que era um simulacro. E isso acontece com todos nós. Às vezes nós fazemos absurdos e não é a gente. Por exemplo, se você é casada com uma pessoa, só pode ser com uma pessoa, né? Você é casada com alguém. Ai, Jorge. E esse alguém tem um inimigo espiritual. Ele pode muito bem fazer um simulacro em você para perturbar a vida do outro e para ver você também caindo, né? Para destruir o casamento. Isso é muito comum, gente. Isso é muito comum. Então, são situações diferentes que, no andar do curso, nós vamos discutindo. A situação que a Fabrícia colocou, ela falou assim, eu vejo meu pensamento e não faço aquela ação. Bom, a ação aí, Fabrícia, é você não receber o pensamento. Porque esse pensamento, na verdade, ele não quer que você faça nada, ele quer uma queda de vibração. Ele quer ali, que você... Ele se aloja no seu perispírito, ele vai gerar alucinações, pensamentos, ideias, né, ideoplastias, como chamam, e ele vai te colocar nesse tipo de alucinação medo, que você fique insegura, que você fique insatisfeita, dizendo que sua vida não presta. Mas qual é a ideia dele? É que sua vibração cai. Então, ele diz assim, olha, sua vida realmente não está com nada. Aí você fala, minha vida realmente está com nada. Eu não faço nada bom. Minha vida realmente é uma porcaria, esse trabalho meu não serve. E aí, pronto. Aí você caiu a vibração, fechou o circuito. Era tudo que ele queria. Por isso que precisa manter uma elevação de pensamento durante o dia. Não aceitar nenhum pensamento que seja... Nenhum. Eu já falo para vocês há mais de 2 anos ou 3. Não falem mal de vocês mesmos, porque isso baixa a vibração. Não se condenem, não se censurem, não façam fofoca, não façam julgamentos do outro. Tudo isso baixa a vibração. Quando você baixa a vibração, você trabalha numa determinada frequência. Aquela frequência, se ela for baixa,
você vai se relacionar com lei de sintonia e atração com esse tipo de espírito. Isso vai piorar a tua vida. Então, Jorge, oi. Jorge, eu só queria interromper um pouquinho para dizer que isso está muito, muito, muito certo, porque você, sem saber, porque nós não conversamos, obviamente, descreveu o dia de ontem. Eu geralmente chego no trabalho e agradeço por estar lá e faço uma oração e peço uma proteção. Aí veio um e-mail, enfim, de um curso que eu queria fazer muito esse curso, eu queria mesmo assim para aprender e tal, mas relacionado ao trabalho. E aí eu fui atrás, né? Mesmo sabendo que eu pensei, não, talvez não seja para mim, mas eu fui atrás, fazer todo um movimento. E aí esse movimento gerou toda uma conversa, gerou toda uma situação, e aí ali começou a realmente isso que você falou, da indução, de baixar a vibração. E aí eu disse, não, esse não é meu lugar, eu não estou aqui, eu estou insatisfeita, etc, etc. Toda a tua fala fechou exatamente com esse exemplo que eu estou dando agora. Como é que resultou da metade da tarde para frente? Resultou em choro, em tristeza, em pensamento repetitivo, e essas foram as consequências, né? Aí um pouco de culpa, por que eu fui fazer isso e tal e tal. Por isso que eu falei, quando foi feita aquela primeira pergunta, eu disse, olha, não deveria fazer, mas tem situações que dá para parar, parece que tem um autocontrole, não é por aí, ok, vamos parar. E tem outros momentos que parece que tem um empurrão que quando tu vê, tu já fez, sabe? E assim, ó, perfeito, parece que você estava lá. Só isso que eu queria complementar. Tá. E aí, para eu levantar disso tudo, em termos de vibração, aí ontem eu fiquei mais quieta, fiz vários momentos de prece e tal. Então, assim, acaba isso sendo um desgaste também, por um outro lado, sabe? E não envolveu as pessoas que eu amo, que nem o exemplo ali da Helena, mas, de certa forma, envolve um emocional tão grande que depois para resgatar e levantar tudo de novo é bem complicado, é um esforço tremendo. Mas pelo menos agora a gente já vê, né? O É que isso. a matriz quer? A matriz é uma falha moral, tá, gente? Uma situação que você fez no passado contra alguém. Então, nós temos os cobradores, não é? O obsessor não é mais nada que um cobrador. O cara ruim da história somos nós, que fizemos algo para alguém que não deveríamos ter feito. Para a retirada dessa matriz, eu preciso de um comportamento diferente, que eu não tenho, porque eu estou na inércia, né? Eu não faço nada. Veja, todos nós não temos nem ideia do que está presente dentro do nosso mundo. Permanentemente. Eu gostei dessa palavra, ontem aprendi essa palavra. E eu gostei. Por quê? Porque se a gente pegar, você fala assim, uma hora eu fiquei ali, outra hora... Não. Mas no 90% do tempo nós estamos cuidando de tarefas, mas estamos ausentes do nosso mundo, que deveria ser diferente. Então, a presença no nosso mundo tem que ser permanente. Por que a Fabrícia e a Helena e eu e todo mundo é pego? Porque não está presente no seu mundo permanentemente e não está em ressonância, não é, com o reino de Deus que está no coração. Porque se eu percebo um pensamento que eu não quero, e eu tenho que perceber, para isso eu preciso estar presente, eu entro em oração na mesma hora. E aí eu elevo a minha vibração. O que a oração faz? Não é? A oração ela transforma o fluido de ruim em um fluido saudável e eleva a minha faixa de onde eu estava para outra faixa. Ela precisa ser daquele jeito que nós já conversamos, eu não vou repetir, não é? E todo mundo já sabe, e nós vamos falar disso para frente. Então, primeiro, você precisa estar presente. Segundo, essa presença no seu mundo precisa silenciar a sua mente. Ou seja, você não deve dar atenção para os seus pensamentos, nenhum deles, e nem se identificar com nenhum deles. Depois você tem que botar a sua capacidade de discernimento, de escolha,
de liberdade, que aí já entra inteligência, liberdade, consciência, o uso das potências para saber, né, compreender que pensamento é aquele. Se você quer ou não quer, qual é a consequência daquele pensamento. Mas isso precisa ser feito permanentemente. Não é assim, quando eu tiver uma folguinha, estiver tomando um cafezinho, vou fazer. Não. Você esteja fazendo o que você estiver fazendo, vocês têm que estar conscientes de tudo que está acontecendo na sua casa mental. E discernindo, e escolhendo, se fazendo presente, sem não ser livre que você é. Senão você vai cair nisso aí. Gente, baixou a vibração, é extremamente difícil elevar. E se ele é um cobrador, ele vai ficar rondando, né? E telepaticamente ele vai continuar mandando o tempo todo sugestões. Mas isso tem um porquê. O porquê é porque eu não quero melhorar, eu não quero evoluir. Eu não quero mudar de comportamento. Estou satisfeito dentro da minha arrogância, dentro do meu orgulho, dentro das atitudes egoístas que eu tenho. Se você melhorar, se você mudar a sua mente, se você mudar teu comportamento, se você evoluir, essas coisas elas param. E essa é a ideia. Ok, gente? Vamos prestar atenção nessas coisas, gente. Isso é fundamental. Ô, Jorge, Oi? então, assim, o que eu queria colocar aqui é que, como tu falou, assim, depois que baixa a vibração, é muito, muito difícil voltar, muito difícil sair daquele estágio ali. Porque digamos assim, ó, durante esse processo, esse fato, esse acontecimento que levou uns 3, 4 dias, eu me dava conta que eu estava irritado, eu me dava conta eu percebia os pensamentos que eu estava tendo, mas eu não conseguia, como é que eu vou? Nem rezar eu conseguia, Jorge. Eu não conseguia rezar, eu não conseguia levar, eu não conseguia falar com Deus, eu não conseguia falar assim, por mais que eu tentasse, eu não conseguia, até comentei com a Cris, eu não conseguia completar um Pai Nosso, não chegava nem no meio. Foi uma coisa assim muito louca, muito intensa, né? E assim, ó, eu teve um momento, principalmente nessa questão com o meu neto, que eu percebi que tinha alguém no comando. Não sabia quem era, obviamente, mas eu sabia que não era eu. Mas nem assim eu consegui vencer. Eu não conseguia dominar, eu não conseguia controlar, não conseguia rezar. Foi uma coisa muito horrível. Que até certo ponto, tu me permite, eu sei que tu vais me criticar pelo que eu vou falar, mas eu fiquei assim desanimada porque eu me dei conta assim, meu Deus, como eu sou frágil, como eu sou suscetível a esse tipo de coisa. Não tenho força para lutar contra. Mas assim, ó, porque eu acho que eu demorei para me dar conta do que estava acontecendo. Chegou ao ponto, né, o ápice da situação. Talvez se eu tivesse me dado conta antes, né? Mas assim, foi tudo muito sutil. E quando chegou nesse ponto, já era tarde demais, sabe? Uma coisa muito estranha. Bom, eu não critico ninguém, eu dou informação para ele. A pessoa recebe a informação, às vezes, dependendo do estado que ela está, ela entende de um jeito. Se eu der a mesma informação para 6 pessoas, elas vão entender. Como eu te falei, tem uma relação entre o nível de contração que a consciência às vezes dá e de como a informação chega. Acabou de dar um exemplo aí de como Deus fez você despertar de uma maneira muito forte, né? Tudo é um processo, Helena. É que se você desanima, você está fazendo exatamente o que o obsessor quer. Ele vai continuar ali com você, não é? Veja, se você teve um simulacro e ele se afastou um pouco, mas permaneceu uma imantação fluídica. Gente, o que é uma imantação fluídica? Ela forma uma alienação mental. O que é uma alienação mental? É uma ausência. E o que ela leva? A falta de discernimento, a falta de autocontrole e de autodomínio em seu mundo. Então, nós temos uma imantação fluídica, né,
que causa uma alienação mental, uma ausência da minha consciência, que causa a falta de discernimento, que causa a falta de controle e de domínio sobre mim mesmo. Tudo o que aconteceu com você. Não é? Porque você estava alienada. Não é? Você estava sobre uma ação que era mais forte que você. E ela preponderou. E por que ela preponderou? Porque você não estava presente, porque você se identificou com aquilo por algum motivo. Lembrar você que você teve outro problema muito grave, né? E que ali também houve uma baixa de vibração, não é? E que tudo corrobora. Você pega vários tipos de impulsos e todos eles desaguaram em você no mesmo momento, o que levou você a um desequilíbrio total, a uma alienação mental, e daí para cima, acabou. É isso que eu estou querendo que todo mundo entenda, para que ninguém passe por isso. Você vê o caso da Fabrício, o caso da Helena. Se for contar vários outros casos aqui, todo mundo vai ter histórias iguais ou piores, ou está vivendo isso nesse momento, porque isso não some, gente. Não some. Isso é para a gente desenvolver nossas potências. Isso é para a gente evoluir moralmente. Por isso que isso existe. Para isso desaparecer, diminuir, eu preciso ter comportamentos melhores, pensamentos melhores. É necessário aprender a ficar em ressonância permanentemente com o seu centro, com Deus, pensando em Deus o tempo todo, pedindo ajuda para os senhores da guarda, viu um pensamento ruim, faz uma... Se você não, um desses movimentos, você deixar um espaço, alguém vai pegar esse espaço. Não tem como. E eles não têm pressa, eles têm todo o tempo do mundo, estão ali só para fazer isso, não é? Os nossos cobradores estão há muito tempo atrás da gente e chegou o momento da gente evoluir. E é preciso aprender a se movimentar dentro disso aí. É preciso criar uma inteligência espiritual, a ter movimentos saudáveis, importantes, ideias morais melhores, autoconhecer, ver seus instintos, ver seus vícios morais e corrigi-los, ver o padrão de pensamento que você tem e corrigir. Assim desaparece, mas se você ficar ali pensando que vai vir um anjo resolver o teu problema, não vai vir. Não vai vir. O processo é que nem a Tati Rocha passou, é que nem a Helena está passando, é que nem eu passo todo dia, é que nem a Cris está passando e todo mundo está passando. Aquele que compreender melhor o processo e souber se movimentar, ele vai mais rápido. Por isso que nós estamos aqui, não é? Por isso que nós precisamos fazer esse estudo com calma e gostar de estar aqui, amar isso, se dedicar a isso e valorizar, porque isso vai tirar alguns séculos de sofrimento das nossas costas. E a gente vai poder ajudar outras pessoas, que é a ideia. Acho que caiu caiu a minha internet, gente. Não, Jorge. Não, Estás bem bonitinho. não, aí. tá Mas, bem, tá bem. Jorge, a minha, digamos, maior preocupação nesse momento é justamente pelo que eu já falei, como que isso aconteceu, né? Como que eu não percebi? Entende? Que até hoje, olha, sinceramente, eu não sei onde começou, e é essa a minha angústia, entende? Por isso que eu estou atrás, Você era uma estudando. negadora, Helena. Você era uma negadora. Isso começou há milênios atrás. Foi agora. E aconteceu essa questão com você, todas elas, porque elas precisam acontecer, Helena. Elas não são ruins. Se você começar a olhar para isso como é ruim e ter medo que aconteça de novo, você baixa a sua vibração. Tudo que aconteceu com você foi maravilhoso. Foi maravilhoso. O que você precisa fazer é entender, como nós estamos fazendo agora, e todas as explicações que eu estou lhe dando, como isso ocorreu, e estudar isso.
e evoluir a partir disso. E saber que você precisa descobrir em você quais são as imperfeições morais que você tem, os vícios morais que você tem, as situações de personalidades suas que preponderam e que estão contrárias à vontade de Deus, à lei de Deus, ao pensamento de Deus, e modificá-las para o bem. Isso requer Primeiro, você está presente, você está consciente, você viver no seu centro, não na mente. E silenciar a mente o mais que você puder. Não é? Não se identificar com os pensamentos. Vigiar permanentemente. Ter estado de atenção com a mente, não é? Permanentemente. Ficar observando o pensamento, vigiando em atenção permanentemente. E, a partir daí, conseguindo autocontrole e autodomínio. E, a partir disso, discernindo. Porque, veja, se a obsessão, o primeiro ponto que ele tira da gente é o discernimento, ele faz uma como é que é o nome? Obnubilar, né? Que é criar uma fumaça densa na nossa mente, no nosso psiquismo, onde a gente perde a capacidade de ver e de raciocinar. Consequentemente, perde a liberdade. Consequentemente, está ausente do mundo. Então, estuda isso desse jeito. Se a primeira coisa é fazer você perder a capacidade de discernir, de estar ausente, mandando toda vez uma mensagem para você e repetindo essa mensagem até que você aceite, e se sua mente estiver em desordem, não é? Vários impulsos querendo preponderar, então, mais a mensagem dele, veja que fica difícil você descobrir o que é. Não é? Então, assim, primeira coisa, ele vai fazer que você perca a capacidade de raciocinar. Como? Alienação mental é isso. Tirar você do centro, que nós já vivemos fora, né? Isso para eles não é difícil. A nossa mente já está em desordem, o que facilita muito. E o processo de sugestão vem de encontro aos nossos desejos. A nossa personalidade, se eu sou arrogante, vai vir. Se eu sou depressivo, vai vir. Se eu sou ambicioso, vai vir a sugestão dentro desses pontos, que é exatamente a exacerbação disso, uma fixação mental, e a gente cai. Então, é preciso entender esse contexto só. Quando você olhar para você, para a tua mente, você descobrir, pô, eu estou raciocinando? Eu estou aqui mesmo? Estou pensando? Se você trouxer o seu consciente para a mente, né, a luz vem para as trevas aqui, ou você fica rodando o pensamento e você está distante daqui, você nem sente aqui. Só fica aqui, girando, 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 girando. Então você está longe, você está afastada. Mas você vem para aqui, você vive aqui o tempo todo, né, em ressonância. Vem um pensamento, você vai ver. Não é? Aí você silencia. Não dá diálogo. Silenciar o quê? Não é dar diálogo para ele, você observa ele. Sente a força dele. Percebe ele, deixa ele ali. Não negue ele, seja qual for. Se for um pensamento teu, você fez algo muito ruim, deixa ele ali. Você fez, e daí? Não é? Olhe para ele com bondade. Depois cria um discernimento. O que é isso? É uma indução? É meu mesmo? Depois que ele perder a força, depois que tiver calma. Esse é um processo de investigação que faz depois. Na hora você não pode dar diálogo, porque você precisa reabsorver aquela força. Se for algo muito forte, no mesmo momento que você perceber, já faz uma prece. E não é uma prece assim, é só se conectar com o centro e pedir ajuda para Jesus. Jesus, me ajude nesse momento. Me guie, meu anjo da guarda, me proteja. Pronto, silencia. Você já saiu daquela fase, você já mudou o fluido. E você alcançou de novo a capacidade de discernimento, de estar presente, de estar consciente, de estar lúcida e de fazer escolhas melhores. Agora, se não faz essas coisas, gente, eu não sei, vai continuar tudo cego, né? O processo existe exatamente para a gente praticar isso. Quando a gente começar a entender que tudo na vida são meios e não fins,
trabalho é um meio, a família é um meio, a roupa é um meio, o dinheiro é um meio, as paixões são um meio, o sexo é um meio. Tudo que você imaginar é um meio para você evoluir. Não é o fim, não é? Se você encarcerar sua alma no corpo, não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Então, é muito difícil. Quando vocês aguçarem o sentido de observação, de vigilância, de atenção, de silenciar a mente e aprender a capacidade de discernir entre o moral e o não moral, entre você fazer uma coisa que não é boa e você escolher ser caridosa, né? De coração, porque isso precisa vir o sentimento junto, que o sentimento é onde está o fluido, a transformação fluídica está no coração, no sentimento, então não vai fazer nada. Vai ficar à mercê de obsessão. E aí vai ficar à mercê de insatisfação, de desilusão, de desejos. Aí a busca pelo prazer vai ser intensa, porque a carência aumenta, né? Então tem uma série de coisas. Aí aumenta a arrogância, porque a energia ela vai ter que fluir para algum lugar. Ela vai ter que fluir para algum lugar. Não tem como. Então, primeiro faz um estudo, né? Aconteceu e está acontecendo com todos nós, não é só com a Helena, só coisas maravilhosas. São oportunidades que Deus coloca nos nossos caminhos para a gente evoluir. Mas você está consciente disso. Não negar, não achar ruim nada, não reclamar de nada. Não tem o que reclamar. Se você tem que reclamar de alguém, reclama de você mesmo, que se colocou nessa posição. Não foi ninguém. Quem colocou cada um de nós na posição que está foi o livre-arbítrio da gente. Então, não tem que achar ruim nada, tem que trabalhar, tem que olhar para frente. Não, então, embora acredite que depois, né, depois de ter saído, até enquanto eu realmente não, até agradeci a Deus, assim, sabe? Porque justamente para eu perceber o que pode acontecer, eu olhei por isso, assim, sabe? E por que pode acontecer? Tá vendo, ó, né? Tu precisas aprender a estar mais esperta, estar mais atenta, mais consciente, né? Porque a gente pensa, o pouquinho que tu estuda, tu acha que já estás apto, né? Então, assim, veio justamente, eu entendi essa lição dessa forma, assim, olha, né, tem muita coisa para aprender ainda, então, baixa a guarda, vai estudar, foi esse o recado que eu entendi, sabe? Vai aprender a te proteger, porque realmente me mostrou quanto ainda eu preciso saber, né? Ô, Helena, assim, ó, se não vai por amor, vai pela dor, né? Quantas vezes a gente conversava e você negava, né? Lembra de uma outra vez que eu falei, Helena, é o medo, é o medo. Você falava, não vejo. Aí teve um sonho lá, caiu a ficha, agora caiu a ficha de novo. Então é assim, ó, então são acontecimentos e você não está errado, é a contração da consciência. Eu já fiz isso a minha vida toda que você faz, de negar, de ficar contra, sabe? Eu era muito pior que você, pode acreditar no que eu estou falando que é verdade. Eu também. E hoje não, hoje eu aceito tudo, eu quero aprender. Se tiver alguém para me ensinar alguma coisa, eu me ajoelho e falo para ele me ensinar correndo, eu quero aprender. Então, para parar de ficar contra, não é? E começar a aceitar as coisas da vida e as oportunidades como maravilhosas e evoluindo. E você tem muito mais coisa para você entender nesse processo, né? Por exemplo, autoconhecimento, a nível de autoconhecimento, o tamanho da sua arrogância, o tamanho de que você quer sempre ser dona da verdade, quer sempre estar certa. Tem outras questões que você precisa descobrir isso aí. E essa arrogância no passado, você não sabe o que ela levou você a fazer, como a minha também não sei o que ela me levou a fazer, não é? Como a Cris, que não é arrogante, ela tem um karma melhor que nós, né? A Tati nem vou falar, né? Santa que só Deus sabe. Então, assim, mas o resto, assim, que é como nós, a arrogância nossa levou a gente a fazer coisas, pelo amor de Deus, e faz a gente até hoje fazer coisas, né? É fantástico. O tamanho da vaidade que a gente carrega dentro da gente, eu digo para vocês, todos vocês não sabem. E o dia que vocês verem, vocês vão ficar estarrecidos. Se eu falar para vocês, vou falar, né?
E pode não acreditar, e pode negar, fica à vontade. Que 99,999% que a gente faz é porque a gente é vaidoso. E porque a gente quer aplauso. E porque a gente quer reconhecimento. A gente é o quê? Vaidoso. Todo mundo está em busca de aplauso, todo mundo está em busca de ser reconhecido, de ser aplaudido, de ser querido, de ser festejado. É isso. Ou não é? Comigo é. E é enorme. O meu é do tamanho do mundo. Eu não sei nem como é que cabe dentro de mim. Às vezes eu pergunto a Deus como é que cabe tanta coisa dentro de mim. Perfeito, Jorge. Uma cabecinha de mas baiano dessa aqui. um troféuzinho aqui e ali faz bem, né, Jorge? Então, Ô, faz Jorge, bem. me enquadra aí. Agora, Faz bem. vamos falar um de cada vez. Fala, Tinelli, e depois o Carlinhos fala. Um troféuzinho aqui e ali faz bem de vez em quando nessa vida, né? Eu não sei, eu não quero. Eu também não quero, não. Se quiser Depende falar alguma coisa, para se quem, quiser né? falar alguma coisa de mim, fale mal. Eu fico agradecido. Oi, pode falar, Thay. Não, depende para quem que faz bem, né? Quem é que está falando isso? Para quem que faz bem, né? Faz bem para uma parte, sim, da gente, mas não para o todo, né? Faz bem para a parte que a gente precisa conhecer. Não, e tudo que você leva será rebaixado, né? Você pode pegar o troféu, depois você vai ter que tomar com ele na cabeça, né? Fala, Carlinhos. Não, é perfeito, Jorge. Isso aí que tu falou mesmo, é vaidade, 99% é vaidade. A gente é muito vaidoso, com certeza. Me enquadro junto contigo. Obrigado, Carlinhos. Já tem 2 ali para mim, para a gente ficar lá embaixo. Mas também está querendo se rebaixar para ser elevado, não vale, né? Não, mas Não, estou brincando que o Jorge falou. Obrigado, Carlinhos, mais um para ficar comigo lá embaixo. Diga, só para ser depois elevado? Fala, olha lá. Não é não. Não é. Não, estou brincando, estou brincando. Sinto mesmo. Mas até porque nesse plano a gente não faz caridade, né? A gente faz benemerência. Porque caridade de verdade, não, a gente não tem condição, acho que, moral para fazer, né? Tem mais alguém na fila aí? Não? Ou sei, estou passando na frente. Pode falar. Oi? Tá. Ô, Helena, sobre, assim, ó, esse negócio de ficar, às vezes de perder o controle, principalmente com as crianças e tal, e ser muito autoritária, a Cris comentava comigo às vezes do serviço, olha, por que tem que ser do teu jeito? Por que tem que ser sempre do teu jeito? Né? E aí entrava às vezes no ouvido e saia no outro, daí de tanto ela falar, às vezes eu comecei a parar e pensar um pouquinho. E um dia ali, lendo um livro, se não me engano é o Livro dos Espíritos, lá na parte da cólera, eu fiquei muito ruim com a informação que eu recebi do livro, que foi assim, como é que você não sente, mais ou menos assim, você não sente remorso por machucar quem você ama em função de uma demência passageira? É mais ou menos assim a frase. Então, veio de uma outra forma, assim, o mal que eu estava fazendo, porque eu agredia, às vezes, verbalmente, me alterava e brigava, xingava, enfim. Depois que passava aquela demência passageira, eu ia lá e, ai, desculpa e tal, e isso ficava um ciclo. E aí eu comecei a olhar para eles com mais amor. E isso foi ajudando no meu autocontrole. Aquele esforço em ficar ali, aquele esforço do remorso, do quanto doía em mim, como é que eu podia ficar machucando quem eu amo, né? Então, é nesse sentido, assim, aquela passagem me ajudou muito. E o Jorge falou outra coisa ali, agora nessa questão do troféu e tal. Por mais que, assim, no meu caso, o que aconteceu lá no trabalho ontem, todo aquele movimento, depois eu fui entendendo, fui vindo para casa e fui entendendo, refletindo e entendendo, pela sincronicidade de tudo que estava acontecendo. Por que foi trocado o layout de sala, por que eu fui colocada num outro momento, num outro local, e eu estava com a resistência, e enfim, foi caindo um monte de ficha.
algumas fichas fundamentais. E tudo convergia para uma coisa, que é a questão da calma, a questão da paciência, a questão da competitividade, da vaidade, que no fundo a gente inconscientemente acaba não vendo, mas os movimentos são motivados por essas matrizes. E aí é aquele momento da dor que me fez refletir para eu começar a entender. Então isso fecha com o que o Jorge comentou. Tudo é bom, tudo é benéfico. Mesmo eu ali ruim, mal, chateada, mas ao mesmo tempo eu pensando, não, o que que eu tenho que aprender disso? Por que a coisa não está fluindo como eu achei que deveria ser? Então, não é, simplesmente não é para ser assim. Então aceita que dói menos, sabe? Mais ou menos nesse sentido, então, perfeito, é só a gente parar a gente e eu, né? Parar de ficar teimando que nem uma criança birrenta, simples assim. Cris, Oi. acho que nós já atrapalhamos bastante você, né? Teus Ah, planos, por Agora eu não já favor, falo mais jogamos, né? nada. Mas eu nós só já jogamos queria... teus planos por água abaixo. Eu nem tenho planos, eu vou Ô, eu Cris, vou surfar onda hoje. deixa eu falar só uma coisinha e já passo e já fico quieto aqui. Quando a Fabrícia falou assim, a vida, tudo que eu imagino, a vida faz ao contrário. Porque tudo que a gente imagina, gente, é para alimentar o nosso orgulho, o Uhum. nosso egoísmo e a nossa vaidade. O movimento de Deus é uma reação para nos salvar de nós mesmos. Então, ela é contrária, se ela é uma reação, ela é contrária àquilo que eu imaginei. Porque eu imaginei a partir da vaidade, a partir do orgulho, a partir do egoísmo e seus fragmentos. Aí é que está o problema. Verdade, Então, total. então é bom que se você tiver muito cega no processo, você vai achar ruim e vai reclamar, o que vai piorar seu quadro perante a obsessão, perante as leis de Deus e perante tudo, né? Tudo vai começar a dar errado. Ok, Cris, atrapalhei tudo que eu queria, né? Ah, Jorge, para. E Eu, você, semana que vem, eu, vão. eu ia falar para a Fabrícia exatamente isso, só que de uma maneira diferente, né? Que a vida não ia dar para ela alguma coisa para que ela se afundasse ainda mais nos próprios defeitos, né? Era essa frase que eu ia dizer, que é isso que o Jorge acabou de falar. Então, como a lei ela é inteligente, ela é econômica e ela é benéfica, ou seja, é sempre para o nosso bem, é claro que tu foi para um lugar onde tu não queria ir, que tu não achava que era, porque é só ali que tu vais conseguir crescer, né? Isso acontece o tempo inteiro com a gente, né? Com todo mundo. Ô, Cris, Oi, Sim, querido. sim, aí só para o Carlinho, só para complementar. Então, assim, ó, pela sincronicidade das coisas que aí é um passo, não dá certo. Vai lá e tenta de novo, não dá certo. Vai lá, por quê? Porque eu parto de um princípio que eu acho que o que eu estou fazendo está certo, que é um engano, na verdade. E aí, Sim. só que depois que você baixa, né, volta para aquele estado de dor, porque a dor é educativa, reflete, tem a reflexão, e aí você fala, opa, é isso aqui. Então, aí assim, ó, vai de mim aceitar ou não, porque se eu não aceitar, vai vir mais uma situação cada vez mais complicada. Se eu aceitar e falar, ok, beleza, é por aí mesmo e tal, alivia, sabe, o processo. E aí é essas quebras de orgulho, essa lapidação do orgulho, sabe? Muito bem, pode falar, Carlinhos. não, referente à fala da Fabrícia ali, ela diz Sim. que por que a gente vai magoar quem a gente ama? É para a gente ter o reconhecimento. Se tu fosse magoar quem tu não ama, tu ia passar batido, não ia resolver. Tu não ia nem prestar atenção, tu ia virar as costas e ir embora. Sim, Como sim. tu foi, né? Como tu foi, foi pelo lado da pessoa que tu ama, aí a gente volta lá e diz, pô, para que eu fui fazer isso? Ah, e me perdoa, não sei o quê. E se fosse com outra pessoa que você não desse bola, você não ia nem perceber. É isso. É isso aí, gente. E uma coisa que eu tenho aprendido a observar com esses estudos é que, porque a lei ela é econômica, né? Então, quando as coisas que eu quero, às vezes eu imagino alguma coisa e começa a não dar certo, começa a situação a ficar muito contrária, eu já fico alerta, ou seja, eu já percebo, eu acho que esse não é o caminho. Porque é tão interessante que quando as coisas têm para acontecer,
estão para acontecer, seja em qual campo da vida for, né, financeiro, trabalho, numa ação social, que é o que a gente está se movimentando agora, quando é a hora, ou quando é para que aquilo seja benéfico para a vida da gente, flui de uma maneira tão interessante, tão tranquila, que a gente não precisa se esforçar tanto. E às vezes a gente esbarra numa situação e quer muito aquilo ali, e a gente demanda muito esforço e aquilo não flui, então, poxa, vamos começar a usar da inteligência, né? E perceber que aquele caminho ali não é o melhor para a gente. É isso aí. Mais alguém? Jorge foi tomar água? Não, tô aqui. Acho que ele foi sem dar água. uma cochilada. É que fica sem o vídeo, né? Daí eu já fico achando que ele está tomando água, cochilando, sei lá. Agora eu vou pegar no teu pé, tu pega no meu, todo Tá dia, eu vou fechado teu pegar. microfone, amigo. Ô, Cris, Oi, querido. ele Tá foi tomar fechado água, teu ele microfone, falou demais Jorge. na tua aula, né? Não, é É porque verdade, ele eu tô fala um falando monte e de não... mim, que eu não falo, que não sei o que, agora eu vou pegar no pé dele também. Não, eu descobri um monte de dorminhoca. A Tati Rocha é uma delas. De vez em quando ela tira uns roncos. Ronca que até daqui eu Eu dou uma escuto. desligadinha de 5 minutos, né? Dou aquela dormida. Aí depois eu É. volto. Até parece. Ai, meu Deus. Mas muito Só bom quando trava a câmera aqui mesmo que eu desligo. Mas Mas... fala, Tati. Ó, travou, inclusive, agora. Mas nós estamos ouvindo. Tudo isso que todo mundo falou, já que todo mundo já atrapalhou a aula da Cris mesmo, né? E eu vou continuar atrapalhando, então. Até parece. Mas nesse estudo aqui do Krishnamurti, que é esse que o Jorge, que eu e o Jorge a gente combinou que eu vou fazer para a próxima aula, agora no caso, né? Não sei se vai dar tempo de começar, mas ele insiste muito na investigação da nossa mente. Ele fala também para que a gente tenha noção e conhecimento dos nossos desejos, né? E vai muito de encontro com o que a Fabrícia falou, porque a gente está focado lá no objetivo, num resultado, em algo, né? Vir a ser alguma coisa, ter alguma coisa, enfim. Então, a gente se frustra justamente por causa disso, né? Porque a gente é cheio de desejos ali e a vida simplesmente é o oposto disso, né? Então, esse sentimento aí de que a gente não faz nada certo, ele não é real, né? É só porque a gente está meio que... meio não, tô completamente na superfície, né? Se deixando levar por esses desejos, assim, de querer e de que as coisas sejam da nossa vontade. E aí, se a gente estiver na superfície, a gente não consegue deixar o que é verdadeiro fluir, né? Então, não é que não dá nada certo, tá dando tudo super certo, a gente é que não conhece os mecanismos, né? A gente que não para observar todos os mecanismos da nossa mente, as nossas paixões, o que nos move na superfície, a gente não conhece, né? A gente acha que a gente tem isso como real, né? Eu estava tendo estava ontem no trabalho e é muito legal que lá é onde sempre as coisas acontecem, assim. E aí ontem aconteceu uma situação assim que eu estava no meu intervalo e veio uma menina, uma estagiária que não é minha, digamos assim, é de outro setor, né? Perguntar coisas para mim, assim. E aí eu travei, né? Eu acho. Travei? Não. Não travou, não. Não? Ah, tá. Tava parecendo travado. Vocês estavam travados para mim. E aí ela veio e perguntou: tu tá no intervalo? Eu falei: tô. Daí ela: posso te fazer uma pergunta? Daí eu falei: pode. Mas eu falei: pode, mas o meu sentimento por dentro era querer dizer: não pode, eu tô no intervalo, sabe? E eu percebi aquilo ali, assim, sabe? Percebi o quanto o que eu falo não é o que eu sinto
e o que eu penso está tudo desalinhado. Eu penso uma coisa, eu sinto uma coisa e eu falo outra coisa, sabe? Então, é como se essa totalidade estivesse toda dispersa, assim. E claro, eu não resolvi o problema, eu dei mais energia para isso, né? E aconteceu de novo, acabou acontecendo de novo. À tarde, no final da tarde, veio mais a mesma situação, só que outra pessoa, outra estagiária, chegou, perguntou para mim, blá, 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 que, tipo, não era para mim que ela tinha que perguntar na minha cabeça, né? Não, Fabrícia, não é só tu. E aí, ela veio e me perguntou, só que a primeira vez passou batido. Eu respondi e tal, beleza, porque eu estava muito ali na superfície, eu não tenho que fazer o que a minha mente pede e tal, enfim, fiz o contrário. E na segunda vez que aconteceu, que eu pude perceber que eu não estou alinhada com o que eu sinto, o que eu penso e o que eu falo. E aí, quando aconteceu de novo, eu... Sabe? E aí, eu falei para ela, dei a resposta e tal, e depois eu fui vendo, assim, o mecanismo, a minha mente, as coisas que vinham para eu falar, assim, para forjar isso, sabe? Para eu querer esconder isso, assim, e eu dava um monte de desculpas, assim, na minha cabeça. Não, eu não vou responder porque tu precisa de um treinamento, tu não merece receber uma resposta assim, pronta, tu precisa ser treinada para tu mesmo saber aprender, sabe? Um monte de blá, 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 assim. E aí foi o quanto que eu vi, foi como uma coisa simples assim que eu pude perceber o quanto eu não estou alinhada com o que eu sinto e o que eu falo, sabe? E tá muito ligado ao meu desejo. Eu queria ficar na inércia, eu queria ficar ali no meu fazendo as minhas coisas. E então são coisinhas pequenas e que a gente faz o dia inteiro, né? Porque a gente está muito focado ali no que a gente quer. Então não vem para cá com o que eu não quero. Não vem me tirar aqui da minha inércia, né? Então são investigações que a gente pode começar a fazer assim que são muito interessantes. E se a gente for parar para pensar, a gente faz isso o dia inteiro, né? Muito bom, Tati. A Fabrícia quer Ô, falar. Cris, eu posso falar uma coisinha, Cris? Pode, mas a Fabrícia também quer falar. Não, eu passo a vez. Pode falar à vontade. Pode falar, Fabrícia, não tem problema. Tem vez para todo mundo. Eu sei colocar bem rapidinho, eu colocar assim, ó, que esse negócio do eu quero, eu faço, eu aconteço, é, é terrível, porque, por um lado, porque daí a gente é onde a gente acaba quebrando, né, quebrando como é que eu vou dizer? Nem ia falar quebrando a cara, porque não é bem essa expressão, mas é algo assim, tipo, eu tenho que fazer acontecer, porque se eu não fizer, eu não tô ativa, não tô dando movimento para minha vida, só que no fundo tudo também, esses pensamentos também é tudo uma ilusão, porque se tem algo que é maior, poxa, por que eu não deixo a coisa acontecer? Então, era só para complementar o que a Tati está falando, e quando eu escrevi, eu achei que era só eu, é isso, sabe? Deu, Jorge, era só para complementar um raciocínio. Bom, baixa a mão aí, então. Ok. Baixei. Gente, vamos pensar aqui um pouco, ok? Foi maravilhoso, viu, Tati? Cadê ela que sumiu? Tinha um tempinho que eu queria falar com vocês sobre isso. Eu tô aqui, acho que estava travado. Eu vou desligar a câmera para ver se melhora aqui, tá? Oi, tô. Quando eu falo para vocês assim, trabalhem no centro, trabalhem no coração. Então a Tati falou assim: eu sinto, eu falo e eu penso diferente. Ela tem 3 tipos de fragmentos trabalhando separado, em luta, criando um afastamento do centro, porque a atitude dela é egoísta. Então nós temos uma fragmentação ocasionada pelo egoísmo e um afastamento do centro. Quando eu falo assim, trabalhe no centro, a partir do centro, silencie a mente, pare tudo, traga tudo para o coração, tudo. O que você faz quando acontece isso? Você está fragmentando, separando, distanciando. Quando eu falo, para tudo, mente, coração,
tudo, traz tudo para o coração e para tudo no coração. O que está acontecendo? Estou refazendo a unidade, né? Refazendo a unidade. Essa é a minha garota. Refazendo a unidade. E o que a unidade faz? Você para de fragmentar, você vai ser uno, vai ser um só, você vai ser amor. Entendem agora por que a obsessão ou qualquer outro pensamento não domina a gente? Se a gente tiver uno, a minha mente e meu coração e todo o meu ser é um só. É consciência. É amor. Entenderam agora? Gente, mais bem explicado que isso, impossível. Ô Jorge, quando você fala amor, assim, é esse amor divino, essa centelha de vida, esse algo que transcende. É nesse sentido a palavra amor. Não é aquela coisinha, aquela coisa, estou amando todo mundo agora. Não, Isso é não em é primeiro isso. lugar que não é amor, né? Sim, sim, Se você está no seu centro, o seu centro ele é amor, a sua essência é amor. Por que o amor? Porque o amor, por que o amor, você trabalhar no centro, você unifica? Porque o amor ele atrai, ele junta todos os fragmentos. Por isso que eu falei, ela usou de egoísmo. Quando ela usou de egoísmo, ela fragmenta mais. Ela separa os fragmentos, inclusive. Então, ela tem um pensamento no lugar, um sentimento em outro lugar e uma fala em outro lugar. Está tudo separado. Porque ela está usando de egoísmo, ela está usando de arrogância, ela está fragmentando. O que traz tudo isso para o centro é o amor. Por isso que quando eu falo para vocês assim, olha o pensamento, não diz nada, não diga nada. Que é para unificar tudo. Você traz tudo para um centro só. Mas esse centro, a essência dele já é amor. Porque a nossa essência é amor. Se você não estiver fragmentando, você está na unidade. E da unidade, aí você pode ver a totalidade. Você não vê mais separado. Você não está mais separado. Você está uno. Então, quando a menina chega para ele falar, ela é por inteiro. Ela vai dizer sim. E ela vai lá de coração e vai fazer as coisas. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, se você vender teu corpo, se você fizer tudo que você quiser, se você der para os pobres tudo que você tem, toca fogo no teu corpo, fazer tudo, mas se não tiver amor, se for assim, fragmentado no egoísmo ou pela vaidade, não vale nada. Se não tiver essa unidade, se não tiver trazendo tudo para o seu coração e você amando todo mundo ao mesmo tempo, todos os seres, então não é nada. Mas como é que você faz isso? Primeiro você vai fazer com você. Você vai pegar todos os seus fragmentos revoltados, todas as besteiras que você fez, tudo que você fez que passa na tua mente e vai trazendo para o coração, para a unidade. Quanto mais você trouxer para a unidade, menos fragmento, menos pensamento, menos clichês mentais, menos apertados mentais, menos tudo. A mente não fica imperativa nem nada. Fazia tempo que eu queria falar. Você vê que a paciência é coisa boa. Tudo chega no momento certo. Então, a Tati, como todos nós, está fragmentada, ela não está trabalhando a nível de unidade. É uma coisa que ela precisa fazer. Então, a vida mandou uma mensagem para ela. Você vê, gente, como a vida é maravilhosa. Ela contou o negócio, o cara já tem o que ela precisava ouvir, daí para frente é um trabalho de esforço que ela tem que fazer. E assim, as informações elas vão chegando. Quem estiver atento, pega. Tá bom, amiga? Obrigada, Jorge. amiga. Ô, E Jorge. antes Oi, o movimento, ele era de tipo, ai, poxa, né? Não, tô aqui. O primeiro movimento lá era de seguir simplesmente o instinto, tipo, tô no intervalo, virar, continuar ali comendo, fazendo o que eu tava, né? Aí o segundo momento que eu fazia astutamente e não percebia era, não, pô, tô no intervalo, mas tá, vou responder. Mas sabe ali dentro aquela coisa, por que tu tá me perguntando? E o terceiro é ver, cara, mas não tá alinhado isso aqui, né? Não tá alinhado o que eu tô sentindo, o que eu tô falando, assim. Então, a investigação, a gente vai cavando, né? Então, a tua mente está no Vai lugar, o teu ouvindo coração está elementos no lugar, diferentes. e você está falando algo por falar, sem sentimento e sem nada. Sim, Então, precisa fazer uma exatamente. unidade, você precisa falar a partir do coração. Precisa sentir
traz tudo, né? Aquele pensamento traz ele para o coração, respira. Quando tiver tudo no coração, a unidade refeita, aí você fala. Aí você vai falar. Se falar a partir do coração, gente, só vai sair coisa boa. Porque se você falar uma coisa errada, teu coração ele vai contrair, você vai sentir. Vai falar, opa, pisei na bola. Então, e é um jeito de você trabalhar a unidade, parar de fragmentar. Se cada pensamento que você tiver desse, você vai trazendo, cada sentimento errado você vai transformando, você está trabalhando, e trabalhando a unidade é bom, que você vê a totalidade. Você não vê mais pedaços de um todo. Né? E esses pedaços teus, ele tem luta, ele tem astúcia, ele tem uma série de coisas. Né? Que se fragmentam mais. E depois eles criam uma mente imperativa, porque eles retornam com toda a velocidade, toda a força, já que você está dando energia para eles. Isso acontece com todos nós. Todo mundo está entendendo? Tem muita gente dormindo aí, né? Cris, puxa o travesseiro da Cris aí. Para ver se ela acorda. Ah, essa foi boa, puxar o meu travesseiro. Muito bom. Tá vendo? Meu plano... a gente não deixa a Cris dar aula, né? Cris, passar do segundo slide, né? Não, mas eu estou achando maravilhoso, porque esse exemplo que a Tati deu, olha, e essa explicação do Jorge, ganhamos aí muitas aulas. O Jorge, a gente dá o exemplo, o Jorge faz uma análise tão bacana da situação, fala, por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não vi isso antes? Porque não está no centro. Gente, um fragmento, você tem uma ideia bem pequenininha de uma totalidade. Se você está no centro, você tem a totalidade. Então fica mais fácil você discernir. A palavra sempre é discernir. Eu queria falar no começo, que a Tati começou falando do Krishnamurti, ela mostrou o livro, e ela disse assim, o Krishnamurti falou que tem que investigar. Mas o Krishnamurti esqueceu de falar que ele também disse que precisa ter uma mente em ordem e que precisa ter uma capacidade intelectual fora da prisão para você poder fazer a investigação correta. Porque ele também diz, se você fizer a investigação a partir do pensamento, você vai estar fazendo uma investigação errada. Simples assim. Então você tem que ir para o centro, você tem que refazer a unidade, e você vê que o Krishnamurti ele fala a mesma coisa do Manuel Filomeno, que é a capacidade de discernir, a capacidade de você avaliar uma situação, de analisar uma situação e usar a liberdade para fazer uma escolha benéfica para você. Gente, nós estamos tão distante disso que para nós é instinto puro. Pisou no calo, acabou, porrada nele. Ou não é assim? Só eu que faço isso? Pô, fiquei triste, só eu. Eu não preciso nem falar nada de mim, né? Já falei. Já botei a minha cara a tapa aí. Quando você trabalhar na unidade, a mente começou a entrar em ordem, Tati. Amiga, você precisa começar a fazer, porque você tem muito para dar. Você sabe disso, já conversamos. Né? Tem uma luz enorme aí querendo brilhar. E ela vai brilhar. Deus assim o quer. Como a de todo mundo. Ô, Cris, você quer continuar ou a gente continua? Acho que, olha, gente, eu não sei se é vocês, mas eu estou achando a aula tão gostosa. Gente. É uma aula leve. Pode continuar, imagina. Não, continue. Fala. Lê os 2 slides aí para tomar água. Né? Tá bom. Então, vamos retomar aí o nosso assunto, né? Na análise dos pacientes espirituais, a terapia espírita não dispensa a de natureza psiquiátrica. Então, ou seja, né, os pacientes tratados dentro das casas espíritas, não necessariamente, mas a casa espírita não dispensa a parte médica, né, que também seria uma falta de discernimento.
seja nas depressões profundas, transtornos psicóticos, maníaco-depressivos, seja nas exaltações esquizofrênicas e paranoides. Porque, assim, dependendo do caso, é necessário medicamento, né? Então, impõe, entretanto, como primordial a renovação moral do paciente e a sua ação edificante. Então, impõe, entretanto, como primordial a renovação moral do paciente. Então, não adianta a gente ir para a casa espírita, se tratar, tomar medicamento, ir para o médico, se a gente não faz o trabalho de renovação moral. Então, é aquela velha história de chover no molhado, né? Porque a coisa é tudo muito paliativo. A gente já conversou isso em outros momentos dessa mesma aula, de que todos esses tratamentos, eles são paliativos. O reiki, o floral, e etc. e tal. O que realmente importa é a renovação moral, porque é ela que vai o quê? O que faz a renovação moral? Lembra que a gente tem a tomada? É ela que vai fazer com que exista essa transformação, né? Que essa tomada não exista, vamos dizer assim, o que se transforme. Ah, que chique, agora eu falo pelo chat. Assumir o valioso concurso da praxiterapia, trabalho, que é o trabalho, especialmente direcionada para o bem, que lhe facultará créditos a serem considerados no balanço moral da sua existência. Então, o trabalho é sempre edificante, né? E faz parte dessa renovação moral. Isso vai trazer créditos para a gente. Quer falar, Jorge? Não, tá ótimo. Vamos em frente. Já tô até acostumadinha agora. Já estou até querendo que vocês falem bastante. Especificamente para atender-se obsediados, o modelo espírita, que é holístico, na sua profundidade, preocupa-se com o enfermo encarnado, mas também com o desencarnado. E aí, aqui, eu vou fazer a pergunta para vocês que o Jorge me fez: quem é o que mais sofre? Vamos ver o que o pessoal acha, Jorge. É o enfermo encarnado ou é o desencarnado? Ou é o obsessor? Encarnado? Será? Quem mais? Deixa o resto falar aí. Vamos, gente. Pois Cadê a Helena? A Tati? Eu acho que é o desencarnado. Eu acho que o obsessor sofre muito mais. Vamos. Vai dar empate. Não menos doente, procurando demovê-lo do mal que pratica, porque esta nova atitude lhe fará bem, tanto quanto preocupando-se com a família da aparente vítima, o seu meio social e ambiental. Então, assim, a gente, quando existe um caso de obsessão, a maioria se preocupa muito com o encarnado, né? Que é quem a gente vê com os olhos físicos, com os olhos da matéria, né? Mas o desencarnado, ele sofre muito mais. Na verdade, o entendimento, o sofrimento dele, vocês imaginem há quanto tempo o tipo de sofrimento que ele tem para estar ali naquela situação, escolher estar ali naquela situação. O tipo de mente que tem essa criatura, a alienação que ele está vivendo e o sofrimento como um todo, né? E o próximo slide acho que vai dizer isso. E a família, ele fala também, né? Ô, Cris. Oi? Mas o obsessor, no caso, ele é consciente de tudo que está fazendo? Não necessariamente, tem casos que sim e casos que não, né? E aí ele fala assim, ó, aparente vítima, tá? Preocupante-se com a família da aparente vítima, porque não existe vítima, né? Então... Existe, Cris? Oi? Existe uma vítima aí. Não, sim, mas uma vítima... Que não é o encarnado, né? É que todo mundo olha para o encarnado e acha que ele é a vítima. Sim, sim. A vítima é o obsessor, na verdade. Sim, mas... Quem levou o prejuízo em outra vida por algum motivo, sim, foi o obsessor. Por isso que ele vira obsessor. Não, mas o que a frase quer dizer assim, ó, a família da aparente vítima, porque ele não é vítima, né? Nesse sentido. Sim. Eu queria falar isso porque todo mundo vê um obsidiado, vê alguém, aí tem dó dele, né? Mas, na verdade, ele
ele é o culpado, porque ele lesou alguém no passado. E o obsessor é vítima duas vezes. Um que foi lesado no passado e outra que fica como obsessor e sofre mais, né? Mas, Jorge, por que o obsessor tem que ficar assim tanto tempo sofrendo para cobrar aquilo que sofreu feito por aquilo que ele veio para cobrar, né? Por exemplo, né? Mas por que ele tem que ficar sofrendo assim tanto para cobrar aquilo que estão devendo para ele? Por causa da fixação da ideia de vingança, né? Ele pega a Então, mente dele e eu reduz para o sempre processo de vingança. Então, eu acho que a vingança não existe, né? Então, a vingança, a gente aqui nós chamamos de vingança, mas então a vingança não existe. A vingança é a cobrança, né, dos mal que a gente fez, porque então a vingança não pode existir. Ele está cobrando, né? Cobrar uma conta não é uma vingança, é cobrar uma conta, né? Não, mas o processo que ele está cobrando a conta é um processo através da vingança. E, na verdade, ele não tem que cobrar nada, porque quem tem que ver isso é a lei de Deus, né? A justiça que resolve os problemas é a de Deus. O obsessor, ele perde o mérito exatamente por isso, porque ele toma-se, né, como uma autoridade a ponto de querer fazer vez da justiça de Deus e a punir o outro. Aí ele deixa de ter o crédito. Okay? Porque se ele sofreu algum mal e ele deixa para a justiça de Deus se encarregará de fazer o outro, né, expiar aquele processo, sem necessidade do obsessor. O obsessor, ele contrai a mente no processo de vingança e ele começa a perseguir o outro, achando que fazer o outro sofrer vai resolver o problema dele. Na verdade, quem mais sofre é ele. Porque eu vivendo num plano espiritual assim há tanto longo tempo, né, para cobrar uma dívida é complicado, porque no fim eles pagam duas vezes, né? Eles não estão cobrando, eles estão até recebendo até mais, porque Qual a diferença, sofrem Tinelli? Por duas exemplo, vezes. acontece uma briga de família, né? Isso é normal. Hum. E o cara, um irmão fica magoado com o outro a vida toda, às vezes. Um pai fica triste com o filho uma vida toda. E qual é a diferença? E o pai acha que o Complicado. filho não fez aquilo que ele deveria, o irmão acha que o outro foi falso, traiu ele, ou dois amigos que abrem empresa e um trai o outro, fica com dinheiro, o outro fica com raiva desde encarnado. É a mesma coisa. Só está mudando que um está no plano espiritual, o outro está encarnado. Ou não é? Quantas famílias a gente não conhece que pai, mãe, filho, né? Quantos marido e mulher se desfaz casamento e um vira inimigo do outro? Tem caso aí que o cara vai e mata a mulher, né? Então, não tem diferença nenhuma. Essas dívidas estão sendo bastante complicadas, né? Porque parece que elas não acabam mais, né? Reencarnações pagando dívida. Bah, complicado. Agora você falou bem. E elas não acabam mais porque os seres também não criam a consciência. Por exemplo, aí eles vão lá e pegam o obsessor e faz encarnar como filho daquele que estava sendo obsidiado. Okay? Aí depois ele, como filho, começa a brigar com o pai. Aí o pai briga com o filho. Aí os dois ficam inimigos de novo. Aí começa tudo outra vez. Na verdade, Entendeu? o que a gente vai ver é que a falta de perdão é o resumo de tudo, né? Porque o discurso dos planos sempre volta, né? Dos planos espirituais, que a gente vai para os planos espirituais para pedir perdão, né? Para melhorar, para sair dessa coisa da vingança, né? Pedindo perdão quando a gente está no plano espiritual. Aí eu sempre me pergunto, mas que tipo de perdão é que a gente pediu quando estava no plano espiritual? A gente pediu e conseguiu também, né? Se a gente depois reencarna, ou se não fica como obsessor, fica sempre cobrando. Então, mas o perdão, quando foi perdoado, então? A Cris vai explicar isso daqui a pouco. Daqui a pouco, acho que quarta que vem. Na verdade, essa aula foi feita baseado no tratamento holístico e nessa questão do perdão, que a Cris vai explicar para a gente. Tem duas situações, né? De quem perdoa e de quem é perdoado.
Sim. Mas a Cris vai Mas dizer isso. é o tipo, mas você teve, o meu ponto é, então você teve o perdão? Que tipo de O perdão? perdão, Porque se Tinelli, o a gente perdão... morre, vai para um plano espiritual, fica lá trabalhando, pedindo perdão pelos erros que a gente fez. Mas então, que tipo de perdão a gente teve, se reencarna e cobra de novo? Tinelli, são coisas diferentes. Porque Você não as precisa estar no contas não plano, vai você não voltando. precisa estar no plano espiritual para pedir perdão. Você pode pedir encarnado também. O perdão não liberta você da reparação Fez, e claro. da expiação, ok? Você perdoou, ok, mas você vai ter que refazer todo aquele processo. Se você foi o algoz, aí tem uma questão: quem perdoa é o algoz ou a vítima? Então eu não quero conversar porque a Cris vai explicar isso depois. Tá bom. Porque, na verdade, assim, ó, dá pra gente... Porque, assim, ó, pedir perdão. Pedir perdão não importa muito, porque eu vou ter que reparar, né? Eu vou ter que perdoar. Se alguém me faz algo, o que que me cabe? Perdoar. Porque se eu sei que existe todo esse contexto que existe reparação e tudo mais, o que que eu tenho que fazer por mim? Pelo outro também, eu preciso perdoar. Então, da minha parte, eu tenho que ter um perdão verdadeiro, coração, né? Mas o que eu fiz, eu não vou deixar de reparar, porque a lei é justa e existe uma trajetória que foi lançada. E a gente já falou bastante sobre isso. Mas a gente vai ver mais para frente. A transformação moral do grupo familiar para melhor é um efeito saudável da terapia desobsessiva. E por que isso? Porque a gente sabe que existe um campo, que existe a egrégora. Então, o que a família, como que a família pode auxiliar, né? Se existe, precisa existir uma transformação moral do conjunto, porque assim, está todo mundo envolvido. Quem está ali encarnado, pai, mãe, irmão, existe uma relação que não é só de agora, dessa encarnação, e sim das anteriores também. Então, existe um vínculo muito maior do que a gente consegue ver, né, dentro de uma só existência. Que se expressa de maneira psicológica amorosa, abrindo espaço social para o antagonizante, que então recebe o aceno para a reencarnação. Então, o que o Jorge acabou de dizer ali? Muitas vezes o meu algoz do passado, o meu inimigo do passado, reencarna ali como um filho, como um irmão, como um pai, e vem para quê? Para reparar. E quem participou da aula de ontem, né? E a gente precisa, qual é o objetivo? Trazer isso do campo da aversão para o campo do amor, para o campo do afeto. Esse é o grande objetivo, por isso que se constituem as famílias, né? Não se detém, portanto, em eliminar efeitos, ajudando o hospedeiro com desprezo pelo opositor, às vezes mais infeliz em razão da mente fixa no desar, ou seja, no ato indecoroso. Então, como nós falamos antes, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, o obsessor é muito mais sofredor do que o encarnado, que está sofrendo essa obsessão, porque os dois estão ali, num vínculo de culpa, na grande maioria das vezes, né? Há muito sem ensejo de alívio, há muito sem ensejo de alívio, ou seja, há muito tempo sofrendo, alucinado pelo ódio, pelo ciúme, pela sede de vingança, pelo ato atormentado, ou seja, em nenhum momento existiu perdão, existiu amor. E é isso que a gente vem fazendo. E a gente fala disso tudo aqui, no meu entendimento, né, como uma coisa muito distante, como uma história, como alguma coisa que a gente lê nos livros e vê nessa literatura toda, mas é o que a gente faz todos os dias, né, dentro da nossa família, com os nossos irmãos, com a mãe, com o pai, com o ex-marido, seja com quem for. Então, a gente semeia isso tudo. Ciúme, vingança, ódio e tudo mais. E esquece que a gente vai desencarnar, que vai viver essas historinhas aí que a gente está lendo, que não são historinhas, né? Que é a realidade. Quer falar, Jorge? Não, tá, tudo bem, já falei muito hoje, né? Já falei, muito é bom. Deixa eu ver que horas são. 9 horas já. Eu quase não deixo você dar aula, né, Cris? Só eu que falo, né?
Não, mas Cris vai dar sabe aula que, hoje. Aí acaba que só eu que falo. na verdade, eu estou aqui passando os slides e lendo, então, mas é porque é um assunto que eu sei que tu tens um conhecimento muito grande, que tu gostas muito, então eu acho isso muito bacana. Eu acho que a gente se complementa, não tem essa de minha aula, aula do fulano, aula do ciclano. A gente está aqui para trocar as informações e se complementando, né? Quando vocês falam assim, é um bate-papo, isso me deixa muito feliz.